Olá, eu sou Carlos Gasparotto. Minha maior alegria é trazer uma mensagem que faça bem para a tua alma, para o teu coração e para a tua mente, tá? Hoje eu trago uma mensagem sobre uma cidade aprisionada e um cidadão liberto. Meus amigos, minhas amigas, hoje vou contar a história de uma cidade que estava inteiramente aprisionada. Também irei contar a história de um cidadão desse município que teve a sorte de ser o primeiro cidadão a ser liberto desta cidade. O aprisionamento dessa cidade inteira não se deu por meio de um exército humano. Por mais incrível que pareça, essa cidade estava presa por um exército de demônios. E essa história se encontra narrada nos livros de Mateus, Marcos e Lucas do Novo Testamento. Eu vou fazer uma leitura do texto de Lucas, capítulo 8, versos 26 a 39, que conta a história da libertação de um cidadão desta cidade. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro de Jesus, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, que não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas morava nos sepulcros dos cemitérios. E quando ele viu a Jesus, ele ajoelhou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo, Jesus tinha dado ordens ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e o guardavam preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Então esse homem vivia nos desertos e dormia nos sepulcros. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Os demônios pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar naqueles porcos. E Jesus então ordenou aos demônios que entrassem naqueles porcos. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago. E todos os porcos se afogaram. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram muito medo. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou a Jesus que fosse embora dali, porque estavam possuídos de muito medo. E entrando ele no barco, voltou para Cafarnaum. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Ele queria ser um seguidor de Jesus. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez por você. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito a ele. Queridos, essa mensagem que eu vou pregar hoje está baseada num artigo extraído do site do irmão Israel Silva. Nos evangelhos de Mateus 8, de 28 a 34,
Marcos 5, de 1 a 20, e Lucas 8, de 26 a 39, encontramos a história desse endemoniado gadareno. Um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. Ainda que muitos tentem negar a existência de um reino maléfico, maligno, organizado, que tem como único objetivo causar sofrimento aos seres humanos, essa passagem do endemoniado gadareno nos deixa claro e evidente que há, de fato, forças invisíveis que lutam contra o propósito de Deus na terra. Pelo texto desses 3 evangelhos, nós temos essa descrição detalhada da situação terrível em que vivia esse homem. Talvez a pergunta que surja dessa passagem, e que não está muito clara no texto, seria como ele chegou a essa condição tão miserável. Quem era o endemoniado gadareno? Um homem que andava pelado pelas ruas, fugira pelo deserto. Diz que no caminho que ele transitava, as pessoas tinham medo de andar, porque ele atacava as pessoas furiosamente. Eles os prendiam, as autoridades prendiam aquele endemoniado com algemas, mas ele as arrebentava todas. À noite ele ia dormir nos cemitérios e urrava como um animal. Como ele chegou nessa situação? Eu vou descrever aqui. Através dessa mensagem estaremos respondendo a essa pergunta. E estaremos aprofundando sobre as características que levam um ser humano, e mais, uma cidade inteira, a serem dominados pelas forças do inimigo, pelas forças demoníacas. Vou tecer aqui um histórico da cidade de Gadara, essa cidade onde vivia esse homem infeliz. No tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades, chamada Decápolis. Deca, 10, polis, cidades. Então esse distrito, essa região tinha 10 cidades, e elas ficavam de frente à Galileia, do outro lado do mar de Tiberíades. E essas cidades eram centros da cultura grega, da cultura helênica, em meio a uma região de povos semitas, os judeus, os nabateus e os sírios. Então os gadarenos são um remanescente dos antigos girgazeus, cidade dos gigantes, os anaquins e refaíns, descritos no Antigo Testamento. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vamos encontrar o termo Gerzezenos e Gerazenos. Tudo se refere à cidade de Gadara. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 7:1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, no hebraico, girgashi. Então, Deuteronômio já mencionava a cidade de Gadara, que era a antiga cidade dos girgazeus. O manuscrito de Mateus em hebraico, esse manuscrito chamado Dutilete,
Mesmo o nome de Deuteronômio 7:1 no plural traz a palavra Girgazeus ou Girgachim para descrever quem eram os gadarenos. Então os Girgazeus são descendentes de Cão, filho de Noé, da parte de seu neto Canaã. Canaã gerou os Girgazeus, conforme lemos em Gênesis 10, de 15 a 16. E diz: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Rete, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu. Então os Girgazeus são descendentes de Canaã, neto de Noé. Então um povo antigo, uma cidade antiga, mais antiga que a própria Torá. E o Evangelho de Mateus, da mesma forma que Deuteronômio 7, em hebraico, traz o termo Bairetz, que significa na terra dos gadarenos, quando Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. Então Deuteronômio diz que quando o Senhor teu Deus houver introduzido na terra, ou seja, Bairetz, na terra dos Girgazeus, do Girgaste. E Mateus 8:28 diz: tendo ele chegado a outra banda, a terra, a Bairetz dos gadarenos, a Girgachim dos gadarenos. Jesus estava seguindo os mesmos passos de Josué, e isso é muito interessante, porque assim como Josué conquistou a terra, por esse caminho Jesus fez a mesma coisa, né? A terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora Jesus estava usando armas diferentes, em uma verdadeira batalha espiritual. A seu modo, Jesus havia derrubado as muralhas de Jericó, como a conversão de Zaqueu e a cura do cego Bartimeu. Ambos se deram na cidade de Jericó. Quando Jesus passava por Jericó, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Quando ele foi seduzido pelo Senhor Jesus a segui-lo. E onde Jesus também curou o cego Bartimeu, cidade de Jericó, os mesmos caminhos de libertação de Josué. Porém agora era a hora dos espíritos dos antigos Girgazeus finalmente serem derrotados, começando a expulsar os seus deuses, que por longo tempo eles os vinham servindo. Jesus usou a expressão, as expressões matar, roubar e destruir, que são ações promovidas pelo inimigo do homem, porque o diabo não é inimigo de Deus, ele não tem páreo para Deus, ele não tem poder para enfrentar a Deus e nem a Cristo. Por isso, o diabo não é inimigo de Cristo, nem inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo, é teu inimigo, que tenta te derrotar. Os evangelistas Marcos e Lucas seguem um estilo próprio de narrar a vida de Jesus, com mais detalhes que Mateus. E relatam que o homem endemoniado gadareno se aproximou de Jesus, assim que ele desceu do barco, às margens do lago de Tiberíades. Eles saíram de Cafarnaum, atravessaram o lago, para o outro lado das 10 cidades. E a primeira cidade que ele encontra é Gadara. E Mateus conta que eram 2 homens os demoniados, enquanto que Marcos e Lucas falam de apenas um homem endemoniado.
provavelmente seriam 2 meses, porém, os outros evangelistas se atêm àquele que era mais grave, né? Que tinha a situação de possessão mais grave. Então eles se localizaram em descrever essas ações desse homem que tinha a possessão mais grave. E certamente Jesus libertara os dois. Então, apesar das diferenças nas narrativas dos evangelhos, há também muitas similaridades nas 3 descrições registradas em Mateus, Marcos e Lucas. Nessas 3 narrativas, podemos ver o diálogo que ocorreu entre Jesus e os espíritos malignos. Porém, cada um dos 3 evangelistas trouxe perspectivas únicas sobre essa incrível batalha. Em primeiro lugar, em Mateus nós vemos que os espíritos impuros tornavam o endemoniado gadareno extremamente antissocial. Ou seja, observamos o fato de que ele não vivia na cidade, mas nos sepulcros, no deserto. Ou seja, em primeiro lugar, o endemoniado gadareno teve uma morte social. Queridos, a Bíblia diz que quando alguém se afasta, ele procura os seus próprios interesses. Quando alguém se afasta de uma comunidade, de uma família, ele procura os seus próprios interesses e deixa de atender os interesses da sua família, da sua comunidade. É por isso que nós, como igreja, devemos viver em comum. Quando andamos afastados da igreja, nós poderemos ser alvos do inimigo, porque estamos também nos afastando da ministração da palavra. Então, um crente afastado é um ser antissocial. Assim como era antissocial esse endemoniado gadareno. Quando estamos sós, somos a armadilha do inimigo. Quando estamos sós, estamos mais frágeis para sermos assediados pelo inimigo. Em segundo lugar, Marcos enfatiza que este homem não podia ser contido, nem preso, nem mesmo por correntes, pois ele as desfazia em pedaços. Aqui nós vemos o roubo, né? O roubo da sanidade mental desse ser humano. Amados, quando nos afastamos da palavra de Deus, nós perdemos a nossa sanidade. É por isso que Jesus chamou o homem que se desvia do foco da sua vida espiritual, Jesus o chama de louco, porque ele quer construir os seus próprios celeiros. Então, quando um ser humano, alguém deixa da palavra de Deus, ou não se achega à palavra de Deus, ele se torna um ser insano. É por isso que os nossos hospícios estão lotados de seres cuja mente está desviada da normalidade. Porque quando alguém se torna objeto de assédio do inimigo, ele acaba perdendo a sua sanidade mental. Eu me lembro da minha juventude, quando eu ainda não conhecia o Senhor. Eu era um
garoto normal, né? Na normalidade que entendemos do ser humano comum. Eu não era da juventude transviada, mas também não era da juventude enviada por Deus. Eu percebia que algumas coisas na minha mente não estavam caminhando corretamente. E hoje eu vejo que se aos 18 anos eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu não sei o que seria da minha mente. Porque quando nos afastamos de Deus, ou quando não nos encontramos com Deus, nós vivemos perdidos nos nossos eus, nos nossos achismos e nos nossos conceitos malucos, que nos desviam da verdade, nos desviam da luz e entramos nas trevas, porque já nascemos nas trevas e precisamos ir para Jesus para encontrarmos a luz. E luz significa conhecimento da verdade. Então, em primeiro lugar, esse endemoniado era um ser que tinha encontrado a morte social. Em segundo lugar, ele havia perdido a sua sanidade mental. Em terceiro lugar, Lucas nos mostra que os demônios tornaram o gadareno um homem imoral. Ele vivia pelado, correndo pelas ruas, não usava roupas e ficou nu por muito tempo. Então nós vemos que o diabo destruiu a sua moralidade, né? Assim como roubou a sua sanidade, assim como matou a sociabilidade daquele homem, ele matou, roubou e destruiu a moralidade desse ser humano, que nem roupa usava, andava despido. Ele andava despido de Deus e despido de qualquer normalidade social. Portanto, essas três descrições nos remetem para três desgraças que são características das forças malignas. Em João 10:10, Jesus nos ensinou que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É isso que acontece quando estamos longe da verdade, longe da palavra. Sobre nós vem o roubo, a morte e a destruição. Vamos ver uma cidade capturada. Gadara, uma cidade capturada. O interessante dessa passagem é que o personagem do qual tratamos ficou conhecido como o endemoniado gadareno, pois ele era oriundo dessa cidade de Gadara. Gadara ficava em uma posição estratégica sobre um monte, na região montanhosa que fica próxima ao mar de Quinerete, ou lago de Tiberíades, onde Jesus acalmou a tempestade. Ficava do outro lado de Cafarnaum, atravessando o lago. Cafarnaum era o lugar onde Jesus morava. De lá, de Gadara, pode-se também descer facilmente para a região do Vale do Rio Jordão, controlando duas rotas comerciais. Foi por isso que os gregos Ptolomeus, da dinastia dos generais de Alexandre o Grande, né? Ptolomeu foi um dos generais de Alexandre o Grande. Foi por isso que eles se estabeleceram ali em Gadara. Ele capturou a cidade. E durante o tempo que eles dominaram a Palestina, misturaram-se com o povo daquelas terras por volta de 200 anos antes de Cristo. Então havia muitos descendentes de gregos na cidade de Gadara. Eles construíram uma muralha para defender a cidade da guerra que ocorreria contra os gregos da dinastia de outro ex-general de Alexandre, os Seleucidas. Então eram dois ex-generais de Alexandre brigando, guerreando pela cidade para conquistar a cidade de Gadara.
Então os seleucidas, com a ajuda de elefantes, destruíram a muralha e capturaram a cidade. Porém, em 167 a.C., ou seja, 33 anos depois, o rei Seleucida, Antíoco Epifânio, que controlava toda a cidade de Israel, toda a terra de Israel, praticou a oferta da desolação no templo de Jerusalém. Oferta de um porco como sacrifício, ofendendo os sacerdotes dos judeus. E com isso começou a revolta chamada Revolta dos Macabeus. Em torno do ano 100 a.C., o líder dos judeus asmoneus, Alexandre Janeu, cercou Gadara e a capturou depois de 10 meses de luta contra os gregos. Ou seja, 100 anos antes de Cristo. E em 64 antes de Cristo, os romanos, por meio do general Pompeu, passaram a dominar a Palestina e junto a cidade de Gadara. Então, no tempo de Cristo, os romanos dominavam toda essa região. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no ano 30 a.C., o imperador romano Augusto deu Gadara para o controle de Herodes, que agiu como um tirano contra os homens da cidade de Gadara. E muitos, com medo da loucura de Herodes, cortaram suas gargantas, se suicidaram ou se jogaram abismo abaixo, com medo das atrocidades do rei Herodes. E foi somente após a morte de Herodes, 4 anos antes de Cristo, que Gadara ficou semi-independente e passou a fazer parte da Decápolis, ou seja, das 10 cidades. Na mesma época em que José teve um sonho no Egito, dizendo: volta para Nazaré, porque os inimigos do teu filho já estão mortos. Ou seja, Herodes havia morrido. E o endemoniado gadareno? Quando olhamos para a história de Gadara, vemos como muitas vezes essa cidade foi invadida, capturada e conquistada. Quais as consequências dessas guerras tiveram na mente e no coração dos gadarenos como um todo? As mazelas da guerra tiveram consequências psicológicas, psíquicas e espirituais terríveis para a população dos locais onde aconteceram essas batalhas. Naquela época não havia os direitos humanos, A vida tinha pouco valor. Os homens praticavam atrocidades que hoje poderiam ser classificadas como crime de guerra. E era tudo que os espíritos do mal desejavam, para expor toda a maldade, o seu caráter perverso e destruidor naquelas almas. A cidade caía capturada, porque os próprios corações dessas civilizações estavam presos, acorrentados pelos demônios. É por isso que o manuscrito Shem Tov, para descrever em hebraico os gadarenos, usa o termo acusei, com A-C-H-Z-I-E-Y, acusei, que significa tomado ou capturado. Então, o próprio significado de Gadara significa capturada, presa, escrava. E a Peshitta judaica traz os termos acusei, shedim, para os gadarenos, que significa capturados por demônios. Então, os próprios escritos judaicos chamavam Gadara de uma cidade capturada por demônios. O endemoniado gadareno tinha sido capturado pelos espíritos imundos e se tornara a alegoria daquela cidade.
eles se tornaram alegoria daqueles habitantes. Portanto, sobre esse endemoniado gadareno recaía todo o peso demoníaco de possessão dos habitantes de Gadara. Ele era como um peso ambulante, carregando as iniquidades e os pecados daquela cidade. Ou seja, ele era a manifestação externa do que se passava na alma, na mente e no coração dos gadarenos. E aqueles demônios, conforme Mateus 8:29, olha o que eles clamaram para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles perguntaram: viestes aqui nos atormentar antes do tempo? O que significa essa expressão, antes do tempo? Que tempo os demônios estavam se referindo? Olha, logo que o endemoniado gadareno se aproxima de Cristo, a batalha espiritual tem início. Essa guerra espiritual entre Jesus e aqueles demônios. Mas eles não tinham condições de resistir ao poder de Jesus. E então caem de joelhos diante de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, na volta de Cristo, todo demônio cairá de joelhos diante do Filho de Deus. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, nenhum inimigo lhe resistirá, porque o inimigo não tem como resistir o poder de Deus, e nenhum inimigo pode nos resistir quando estamos cheios da verdade e cheios da palavra de Deus. Nenhum inimigo tem poder sobre nós, naqueles que creem. Em Lucas 8:28, o texto diz: e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Embora os demônios tivessem confessado a Cristo como Filho do Deus Altíssimo, jamais eles se converteriam. Ao que parece, esses espíritos do mal não entendiam o motivo de Jesus ter ido a Gadara, um local esquecido, que ninguém nunca se importou, que estava há tanto tempo debaixo da autoridade daqueles demônios, que mantinham contraste total e faziam o mal que tivessem naquelas terras tantas vezes destruídas. Por isso eles achavam que Jesus vinha para julgá-los antes do tempo previamente estabelecido. Os demônios não se convertem porque eles já estão condenados. Nós, o homem, o ser humano ainda não foi julgado, ele passará pelo julgamento do tribunal, do grande trono branco. Mas os demônios já foram julgados e condenados, por isso eles não podem ser salvos. E esse julgamento se deu na revolta de Lúcifer. Vocês se lembram, né? Quando ele se revoltou contra Deus e levou 1/3 dos anjos com ele. Então Deus os condenou ao lago de fogo e enxofre. Então esses espíritos do mal sabiam que está reservado para eles no dia do juízo. Veja 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias das trevas, da escuridão, ficando reservados para o juízo.
E Marcos relata que eles pediram para não serem expulsos daquela província. Marcos 5,10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios pediram a Jesus: não nos manda embora daqui não, porque aqui nós temos clientela boa. Mas Lucas, com mais detalhes, nos informa que eles tinham medo de ser lançados no abismo. Lucas 8,31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Olha só, que abismo é esse? O abismo descrito nesse texto é um lugar de sofrimento, mencionado no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, fala desse abismo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela é um demônio, é Satanás, tá? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? E foi dada a essa estrela, é um anjo, né? Que foi dada a chave do poço do abismo, para fechar o poço. Eu falei que a estrela aqui pode ser, né? Um demônio, pode ser um anjo, mas a chave do poço do abismo estava com essa estrela, do poço do abismo. Então esse abismo é o lugar onde habitam os demônios. Demônios poderosíssimos. Apocalipse diz que haverá uma fase em que será aberta a chave do abismo, o abismo será aberto. E isso acontecerá na grande tribulação. E demônios poderosos serão soltos para afligir a humanidade. E todos aqueles que não creem em Cristo participarão dessa grande tribulação e serão atormentados. E vão pedir a morte, mas não vão encontrá-la, porque rejeitaram o Filho de Deus e agora estarão debaixo da autoridade do anticristo, na grande tribulação. Então esse abismo é onde habitam os demônios. O diabo e seus anjos vão habitar no grande abismo. E esses demônios sabiam que Jesus tinha o poder de julgá-los e lançá-los no abismo, porque Jesus é o eterno. E por que os demônios queriam ir para os porcos? Gadara era uma cidade que adotou a religião greco-romana, onde havia um templo dedicado a Zeus, o deus da cidade. Na religião romana, o animal sagrado é o porco. Na religião greco-romana, o animal sagrado era o porco, não era a ovelha, né? Que após morto é oferecido, e depois de oferecido no templo, ele tinha as suas carnes vendidas nos mercados. Isso está mencionado no Novo Testamento. Paulo fala sobre isso, a carne sacrificada aos ídolos. Então os demônios rogavam a Cristo: se nos expulsa, envia-nos para a manada de porcos. Mateus 8,31. Aqueles porcos seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade, conforme eu disse. E o povo também sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais imorais, relações homossexuais, onde os espíritos impuros teriam nova oportunidade de capturar aquelas vidas. Por isso eles pedem para habitar nos porcos. Mas até mesmo os porcos tinham melhor bom senso do que aqueles demônios, do que os homens daquela cidade, desculpe. Até os porcos tinham mais bom senso do que os homens daquela cidade, não permitindo ser habitação de demônios. Eles preferiram a morte, né? E se lançaram no mar do que serem habitados por aqueles demônios. E com a morte dos porcos, Jesus estava permitindo que o instrumento, ou seja, que a oferta abominável nos sacrifícios pagãos fossem destruída.
quando aqueles 2.000 porcos se atiraram no fundo das águas. Então Jesus expulsava os demônios juntamente com os animais usados como ofertas a esses mesmos espíritos imundos. Em Lucas 8,33 diz: e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Veja as consequências do suicídio desses porcos. Os homens das cidades ficaram revoltadíssimos com Cristo. Ficaram furiosos, pois o suicídio em massa daqueles 2.000 porcos trouxe grande prejuízo para eles. Justamente um bem muito precioso para o culto pagão, pois servia-se a carne desses animais e juntamente praticava-se a imoralidade homossexual da religião greco-romana. E essas relações homossexuais eram um convite a novas possessões malignas. E Jesus, em si, não tinha nada contra os porcos, né? Nem mesmo no aspecto da lei dietética dada aos judeus, pois o povo de Gadara era gentil. Então não há nada de errado em um gentil consumir porcos, se alimentar da carne de porcos, pois essa proibição era parte da lei que protegia os sacerdotes e os levitas do templo de Jerusalém contra qualquer tipo de possibilidade de contraírem doenças causadas por germes e vermes, né? Porque a carne do porco é muito suscetível a vermes. Mas ainda assim essa exigência era em relação ao povo judeu, quando entrasse no templo. E em relação aos gentios, não havia nada de errado em consumir carne de porco, porque a Torá, o Antigo Testamento, não exigia a abstenção da carne de porco para os gentios, mas apenas para os judeus. Então o problema estava no significado, no valor que as pessoas de Gadara davam a certas coisas, objetos e animais, que neste caso era para retroalimentar a prática de culto aos demônios e as relações sexuais consideradas ilícitas a todos os povos, inclusive para os gentios. Então finalmente o endemoniado gadareno é liberto. Lucas 8, 34 a 35. E aqueles que guardavam os porcos, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram com medo. A expressão "e temeram" não é a mesma expressão do temor de Deus. Aí significado de medo. Tiveram medo de Jesus. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E por isso esse endemoniado gadareno, em primeiro lugar, foi ressuscitado socialmente. Porque ele estava assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus significa, ele estava aprendendo com Cristo. A expressão assentado aos pés significa alguém que aprende com um discipulador. Então, durante horas, Jesus esteve ensinando o Evangelho para aquele homem liberto. Então, encontraram ele socialmente recuperado aos pés de Cristo. Em segundo lugar, ele estava com a sua moralidade restituída, porque agora ele estava vestido com roupas, né? O texto diz que ele estava vestido e em seu perfeito juízo. Ou seja, em terceiro lugar, ele recuperar a sua sanidade mental. Isso é verdadeira libertação. Os habitantes de Gadara se importaram mais em manter o estilo de vida pecaminoso
do que em se alegrar com a libertação daquele gadareno. Então Jesus não pôde permanecer em Gadara porque foi expulso por eles. Eles clamaram a Cristo que fosse embora. E Jesus transformou aquele homem liberto no primeiro missionário aos gentios. Primeiro missionário comissionado por Cristo para pregar o evangelho entre o seu povo. Então agora o ex-endemoniado gadareno poderia proclamar que nele se cumpriu o que havia sido dito pelo Senhor. Em Salmo 107, verso 16 a 19 diz: pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Então, queridos, para concluir, muitos pregadores fazem campanhas de libertação de espíritos imundos, da opressão, chamando os ouvintes para encherem os seus templos. No entanto, conforme aprendemos antes, a opressão demoníaca sobre as pessoas, como diz o Salmo 107, 17, é por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades é que eles ficam aflitos. Ou seja, as pessoas ficam endemoniadas porque praticam, a incredulidade. A incredulidade é que traz demônios. A transgressão maior é não crer em Deus, não crer em Cristo. Assim como a opressão vem por causa das iniquidades, afligindo as pessoas, elas só conseguem ser libertas se aprenderem a obedecer a Jesus, se aprenderem a obedecer a palavra de Deus, não apenas por imposição de mãos e por campanhas é que elas são libertas, mas é por obedecerem, conhecerem e obedecerem a palavra de Deus. Muitas vezes expulsamos demônios de pessoas, mas quando elas não quiseram aprender a palavra, os demônios retornavam com maior força ainda. Isso está na palavra. Desde o Velho Testamento, em Levítico 26, 18, o Senhor diz: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Então o Senhor diz que se a pessoa não se arrepender, se ela não buscar a Deus, ela é castigada 7 vezes mais por causa da sua incredulidade. Em Mateus 12, de 43 a 45, Jesus nos ensina essa preciosa lição sobre libertação espiritual. E diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, deserto, onde andava aquele endemoniado gadareno, buscando repouso e não encontra. Então o espírito imundo diz: voltarei para a minha casa, que é a casa do homem que ele foi liberto, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 demônios, outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração perversa. Veja que o gadareno, após sua libertação, ele se assentou aos pés de Jesus para aprender com ele. A sua casa estava limpa, mas tinha que continuar limpa. Precisava se encher da palavra, porque se ele não se enchesse da palavra, os demônios voltavam. Então, durante várias horas, Jesus passou a ensinar o evangelho àquele gadareno liberto. Ou seja, ele passou a incutir nele a palavra de Deus, para que ele continuasse liberto. Provavelmente eram 2, como nós já dissemos, e provavelmente os 2 passaram por essa libertação, E então Jesus disse para eles anunciarem a palavra onde eles moravam, para suas famílias, e provavelmente ali formaram algum núcleo
de pregação, provavelmente receberam ajuda depois dos discípulos, porque Cafarnaum não ficava tão distante de Gadara. Provavelmente Pedro, Tiago, João, que moravam em Cafarnaum, também provavelmente deram alguma assistência para eles. E Jesus disse em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem liberta é Cristo, quem liberta é a palavra de Deus, não a palavra do homem. E em João 8,32 Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para ficar livre, era preciso que eles se enchessem da palavra. Para permanecer livre, é preciso perseverar na palavra, porque a palavra liberta, a palavra traz libertação, a palavra traz cura, a palavra traz salvação. Amém, queridos? Então essa é a história de Gadara, a cidade aprisionada por espíritos imundos. Essa é a história do ex-endemoniado gadareno, que foi liberto pelo poder da palavra de Deus. Amém. Que Deus te abençoe com essas verdades, que elas entrem no seu pensamento e na sua mente, em nome de Jesus. Jesus mostrou uma realidade, que existe a realidade maligna. Tem muitas pessoas que não acreditam em demônios, diabo. Mas Jesus mostrou que é uma realidade, a realidade espiritual maligna é fato. Mas também mostrou uma coisa, que Ele é o Senhor. Porque quando aquele gadareno endemoniado viu Jesus, ele confessou a Jesus: Filho do Deus Altíssimo, porque você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Então, amados, o mal, ele tem os seus dias contados. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Por que jaz no maligno esse mundo? O mundo não foi criação de Deus? O mundo não pertence a Deus? Sim. O mundo é criação de Deus e tem um projeto de Deus. O mundo não está à deriva por um tempo, por causa da transgressão do homem, por causa da incredulidade do homem. Mas esse tempo está marcado e um dia cessará. E é isso que nós temos que crer, porque Deus criou o mundo com um propósito, e esse propósito não está perdido, porque Jesus veio restaurar o que estava perdido. Ele veio trazer restauração para aquilo que o diabo quis tirar, roubar e destruir. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Mas é preciso que a humanidade, é preciso que os homens, é preciso que nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor para sermos realmente participantes do seu propósito. O domínio pertence a Deus. O diabo e seus anjos que pecaram contra o Senhor, que foram os primeiros que abriram a porta do pecado para a humanidade, né? Eles têm os seus dias determinados. Eles sabem que o destino deles é o inferno. Jesus disse que o inferno foi preparado para o demônio, para o diabo e seus anjos, não para nós. Mas aqueles que seguirem os passos do inimigo, aqueles que não derem ouvidos à palavra do Senhor, porque a vontade de Deus foi manifesta ao mundo, porque a vontade dele é que ninguém se perca. Nenhum daqueles que ele criou para o seu propósito eterno, que é a humanidade, que é eu e você, e com todos os seres humanos, eles foram criados para participar do propósito eterno de Deus. E ele diz: a minha vontade é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então a palavra está aí. A Bíblia está aí para ser pregada e anunciada, como a Paula falou. Essa responsabilidade, amados, está sobre nós, Igreja de Cristo. A responsabilidade de pregar o Evangelho e trazer libertação a vários gadarenos que estão por aí. Nós vimos a irmã pedindo oração por uma amiga que está ali possessa. E a gente tem que fazer o quê? Além de clamar, que ela ouça a palavra do Senhor. E que você seja instrumento, a minha amada, para levar a palavra de Deus para essa mulher. E ela se liberta, o Alessandro também, que tem acesso a ela. E todos nós que temos acesso a pessoas que precisam de libertação. Jesus, ele veio trazer liberdade. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Amém? Então, nós sabemos que o propósito de Deus vai se completar. O diabo já está julgado.
Ele já está julgado. A humanidade não sabe disso. A humanidade vai saber quando Jesus voltar, de que o diabo está julgado e condenado. Mas nós temos acesso à salvação de Deus, porque Deus nos deu um mandamento que nos salva. Creia em Cristo e seja livre. Amém? Glória a Deus.